O São Paulo não começou nada bem o Brasileirão. Se fosse só isso, até era menos preocupante. Só que o São Paulo não terminou bem o Paulistão. O São Paulo não terminou bem a temporada de 2024. O São Paulo vem apresentando problemas crônicos de longa data. E a gente olha para o trabalho que está sendo feito pelo Zubeldia e não consegue enxergar soluções rápidas para isso. Por que rápidas, Jorge? Porque tem que ser rápido, porque o Brasileiro começou, porque a Libertadores começa quarta-feira, porque os maiores objetivos do São Paulo no ano já estão sendo jogados. E o que a gente viu ontem foi muito ruim, mas foi uma repetição. Esse é o ponto, que aumenta o desgaste do Zubeldia com parte da torcida. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 340 mil inscritos por aqui. Atenção, hoje, último dia, amanhã não tem mais. E isso não é papinho de vendedor, isso é fato. Hoje é o último dia para você aprender inglês, pagando 57% a menos no método mais vendido da internet. Acaba hoje a prorrogação da Semana do Consumidor. Era para acabar semana passada, a galera deu uma colher de chá, mas de hoje não passa. Então aproveita para você até dar de presente para alguém da família, alguém que você ama, que quer aprender inglês. 57% off, isso não dá R$30 no mês, pelo amor de Deus, e vai mudar a vida da pessoa. Link na descrição, no comentário fixado. Últimas horas, hein? Últimas horas. Amanhã volta o preço cheio, tá bom? Link na descrição, link no comentário fixado. Então vamos lá, estreia contra o Sport. Foi o jogo que eu assisti ontem da rodada do Campeonato Brasileiro. Já fiz a minha programação para o fim de semana, porque eu estou de folga na TNT Esportes nesse fim de semana. Mas obviamente eu preciso assistir aos jogos, eu preciso gravar os vídeos para vocês aqui. Mas eu não vou assistir a rodada toda porque eu tenho família para ficar, né? Eu tenho minha mulher e minha filha para assistir TV, assistir série, sair para almoçar, sair para jantar. Então não vou parar meu fim de semana todo em função do Brasileiro. Então ontem eu vi São Paulo e Sport, hoje vou ver Palmeiras e Botafogo, Vasco e Santos. Tá feio. Queria ter visto mais, queria ter visto Flamengo e Inter, deve ter sido um jogaço, mas não dá, eu tenho família, né, gente? Então vamos lá. Vamos começar com São Paulo e Sport. São Paulo vai numa formação com 3 zagueiros, uma formação com 3 caras no meio-campo, que não se conectavam, que não se entendiam e que não faziam a bola chegar nos homens de ataque. Então foi um São Paulo ontem de desconexão no primeiro tempo. Vamos mostrar números do primeiro tempo, até que vão ajudar você a entender melhor, né, como o São Paulo se comportou. Veja aí, no primeiro tempo o São Paulo teve 69% de posse de bola. Uma chance clara de gol. Então era o São Paulo que tinha a bola, trabalhava, girava, aí vinha o Alan Franco na direita, o Arboleda do centro da zaga, o Sabino pelo lado esquerdo. Aí tentava um passe para o Luiz Gustavo, que estava mal no jogo ontem, né? Errando passe, meio numa rotação diferente, não gostei. Aí rolava a bola para o Alisson, aí o Marcos Antônio e o Luciano e o Caleri lá na frente sem receber. E foi esse primeiro tempo de marasmo do São Paulo. Muita posse, muito toque para o lado, pouca objetividade, pouca chance clara. Ainda assim, conseguiu um pênalti. Aliás, deixa eu aproveitar aqui também para mostrar as estatísticas gerais do jogo e depois eu vou falar dos lances específicos. Nas estatísticas gerais, o São Paulo teve 64% de posse de bola e 16 finalizações no jogo. Mas dessas 16, 13 foram no segundo tempo, quando o São Paulo muda o esquema, quando o Ferreirinha consegue produzir um pouco mais, os garotos que vão entrando da segunda parte em diante do segundo tempo. Então, são os números do Flash Score, o app que vai te acompanhar nesse Brasileirão. Para você acompanhar placar ao vivo, estatísticas em tempo real, esse é o app que eu indico. É o app que eu uso aqui para as minhas análises. Muita gente está trocando agora pelo Flash Score, baixando o Flash Score, saindo do sofá para o Flash Score. É isso, né? Sugestão que foi me dada por um inscrito aqui do canal, achei maravilhosa. Então, link na descrição se você quiser já baixar direto, tá? Deixei um link para você baixar. Mas você também pode procurar por Flash Score na sua lojinha de aplicativos, aí no seu celular, no seu tablet. Beleza? Aí o São Paulo tem um pênalti. São Paulo tem um pênalti muito cedo, um pênalti, a meu ver, mal marcado, muito mal marcado. Eu fiquei revendo ângulos diferentes, câmeras diferentes para enxergar o toque do marcador em cima do Luciano.
Não encontrei. De fato me chama a atenção, tá? A reclamação do Sport foi tímida. O marcador, o cidadão que comete o pênalti, ele não esbraveja pra cima do árbitro. Isso não é um sintoma. Eu acho estranho, mas eu não acho pênalti. Não é por isso que eu vou mudar a minha visão da jogada e achar que foi pênalti. Porque eu não vejo o toque suficiente para derrubar. Acho que o Luciano percebe o pé do jogador do São Paulo ali e malandramente se joga, força e o árbitro cai, porque o nível da arbitragem brasileira é isso aí. Essa é o que eu sempre digo aqui, é a roda gigante da arbitragem, né? A roleta russa da arbitragem. Eu acho que eu uso até roleta russa, não é nem roda gigante. É a roleta russa. Um dia é com você, um dia é a seu favor. Então o São Paulo foi muito prejudicado na semifinal do Campeonato Paulista por um pênalti inexistente e ontem ele foi beneficiado por um pênalti inexistente. Essa é a roleta russa da arbitragem do Campeonato Brasileiro. Uma lástima, uma lástima. Você não vai ver o São Paulo reconhecer que não, chegar alguém na coletiva e falar não, olha aí, hoje nós fomos ajudados. Ninguém vai fazer isso, ninguém vai soltar nota oficial, ninguém vai fazer isso, né? Como o Abel, na semifinal, disse que não viu o lance. Não, não viu o lance. Pô, assim, desculpa, né? Então, nessa hora, cada um olha pro seu, né? Não foi pênalti, na minha visão, a favor do São Paulo. Mas o São Paulo ganha esse pênalti e o Calleri desperdiça. Eu gravei com o Wallace, com o VSR, lá na TNT Esportes, um de 0 a 10. Eu não sei se já foi pro ar ou se vai no ar na próxima segunda. Eu acho que é o que vai entrar segunda. Que é sobre camisas 9 do Campeonato Brasileiro. A gente pegou o 9 de cada um, o centroavante, né? O fazedor de gol, o cara que joga nessa função, não necessariamente usa a camisa 9. Nós pegamos o 9 de cada time da Série A e fomos dando nota, fomos avaliando, fomos ranqueando. E eu fiz uma observação lá sobre o Calleri. Eu acho o Calleri um jogador decisivo, jogador identificado com o torcedor do São Paulo, com ótimas qualidades como camisa 9, como finalizador, mas o Calleri é um cara que vem devendo há tempos para ter a sua posição incontestável como titular do ataque do São Paulo. Mas assim, há tempos. Tem muita questão física aí, eu sei que tem, e tem questões técnicas, questões de desempenho do Calleri já há muito tempo. Não é o pênalti de ontem que reforçou essa convicção. Isso foi gravado no início dessa semana. Nós gravamos segunda-feira esse programa e eu estava lá debatendo isso com o VSR e com o Alas. É uma visão que eu tenho desse posto muito seguro do Calleri no ataque do São Paulo há tanto tempo. Acho que é preciso entender que essa camisa 9 hoje precisa ter uma disputa mais aberta, talvez o André Silva ganhando mais minutos, talvez o Calleri perdendo essa titularidade em algum momento, talvez o Rian Francisco, vamos falar com o seu Zubeldia daqui a pouquinho, da garotada, mas o que não dá é para você ver o Calleri ter o desempenho que tem e zero contestação. Não pode ser zero contestação, mas parte da torcida do São Paulo vem contestando. Então o São Paulo perde esse pênalti, era a chance de você se tranquilizar no jogo, né, contra um adversário que era até bem organizado, bem arrumadinho, o Sport, mas claramente num nível técnico inferior, apesar de ter um Lucas Lima no meio-campo, de ter o Pablo no ataque, mas claramente é um time que vai brigar esse ano por manutenção na primeira divisão, mas o São Paulo ficou naquela, dos toquinhos, 70% de posse e 3 finalizações no primeiro tempo, como o Flash Score mostrou. Não dá, é muito pouco. No segundo tempo, o Zubeldia sai desse esquema que não estava dando certo, muda o sistema do time, ele tira o Endel e tira o Sabino, ele tira um dos zagueiros, põe o Enzo Dias pelo lado esquerdo e a entrada do Ferreirinha é uma entrada que melhora o time do São Paulo, porque o São Paulo passa a ter mais jogadas de profundidade, então o São Paulo sai daquele jogo mais lento, improdutivo, infrutífero e vai para um jogo mais agudo e aí as finalizações começam a surgir e são 13 finalizações do segundo tempo. Então é o São Paulo que finalmente passava a saber o que fazer com a bola, porque ele tinha a bola, ele teve a bola o jogo todo, mas no segundo tempo ele passava a fazer algo mais com a bola. Esse jogo me lembrou, principalmente o primeiro tempo, o jogo contra o Novo Horizontino, que eu narrei, eu estava lá no Morumbi, na segunda-feira de Carnaval, na quarta de final do Campeonato Paulista. Foi um primeiro tempo que as coisas não rolaram, não encaixaram, a saída de bola do São Paulo não funcionava, e diferentemente do Sport ontem, o Novo Horizontino deu uma subida de pressão na marcação em cima do São Paulo naquele jogo, e aí a zaga do São Paulo foi obrigada a dar muito chutão, porque o risco estava alto com a marcação do adversário vindo. Se o Sport fizesse algo parecido com o Novo Horizontino ontem,
O Sport poderia ter dificultado ainda mais a vida do São Paulo. Poderia até ter aberto o placar, ter saído na frente ontem no Morumbis. Então, são problemas antigos. São Paulo começou o Campeonato Paulista com aquelas atuações contra Guarani, Corinthians, né? A vitória no Majestoso, boas vitórias, boas atuações, e depois o nível do São Paulo desabou para o mesmo nível do fim do ano passado. Ah, mas o São Paulo, em determinado momento da temporada, já estava garantido na Libertadores, e aí o que acontece? O time deu uma relaxada, o time deu uma acomodada. Tá, ok, então beleza, vamos pegar esse cenário generoso com o São Paulo e tratar como verdade. E o que a gente está vendo agora é o quê? Porque o que a gente está vendo agora, em termos de performance, em termos de ajustes que precisam ser feitos na maneira de jogar, é muito semelhante com o que a gente viu do fim do ano passado. Eu sei que ontem você não tinha Lucas e Oscar. Não vou tirar isso da equação. Isso é um peso significativo. São os dois jogadores mais talentosos do time, né? Não é qualquer time que tem dois caras desse nível no meio-campo, mas mesmo com Lucas e Oscar, a gente vê o São Paulo passar pelo que passou ontem. E é uma questão do trabalho do treinador. É uma questão para o Zubeldia resolver. Ele é o responsável por encontrar uma melhor maneira do São Paulo se comportar em campo, criar chances mais claras. Não dá para você ter 70% de posse de bola e uma chance clara no primeiro tempo inteiro. Inteiro. Não dá. É muito pouco. Dentro da sua casa. Com 19 dias de treino. 19 dias de preparação. O que você espera com 19 dias de preparação? Porra, você vai entrar voando, amigo. Você vai entrar num ritmo intenso, você vai jogando em casa contra um adversário que tá vindo da segunda divisão, você vai botar o ritmo intenso, você vai criar, você vai ter volume, você vai esmagar. Parecia o São Paulo cansado no primeiro tempo, sabe que? Nossa, maratona de jogos. Jogamos quarta, domingo, fomos pro interior, voltamos, pegamos um avião, fomos pra Libertadores, voltamos, ufa, estamos com a língua de fora. Não, 20 dias treinando. 20 dias treinando para jogar na rotação que jogou ontem no primeiro tempo. Para mim, muito frustrante. Para mim é um resultado decepcionante do São Paulo. Eu esperava, mesmo sem Lucas e Oscar, porque com o time que tinha em campo era possível fazer um desempenho muito melhor. Já começou na estratégia do Zubeldia, já começou no sistema tático que ele escolheu, que não deu certo e que ele demorou um tempo inteiro para mudar, e passou pelos problemas crônicos de saber agredir com a bola no pé. São Paulo não tem conseguido ser agressivo, mesmo tendo a posse de bola. Tendo a posse ou não tendo a posse, é isso aí. É essa dificuldade para criar alguma coisa para chegar a algum adversário. Você pega a reta final do Campeonato Paulista, por exemplo, o São Paulo não foi bem contra o Novo Horizontino, como a gente disse, e apesar de prejudicado pela arbitragem na semifinal contra o Palmeiras, o São Paulo também não jogou bem naquela noite no Allianz Parque. Então são atuações ruins que vão se sucedendo e vão aumentando a pressão, porque tem Libertadores no meio de semana. Tem um jogo fora de casa contra o Tadieres, é um jogo sempre complicado na vida do São Paulo, e é Libertadores da América, e o São Paulo precisa dar uma resposta. Agora, beleza, passou o Campeonato Paulista, aos trancos e barrancos do São Paulo foi, chegou na semifinal, saiu prejudicado, beleza, mas e aí? Agora começou o Brasileirão, começou a Libertadores. Agora acabou a fase de teste, a fase de paciência, acabou a gordura, acabou. E acho que a situação do Zubeldia é uma situação ruim no cargo. Acho uma situação bem ruim. E o Zubeldia ontem, eu quero falar dessa coisa dos meninos. O Zubeldia ontem, na coletiva, falou que não é normal, estou tentando pegar exatamente aqui o que ele disse, mas ele tratou da seguinte forma, que não é normal o São Paulo precisar da base para resolver um jogo, que não é normal o São Paulo precisar de meninos, porque o elenco hoje não tem profundidade. Quando fizemos um vídeo aqui neste canal em dezembro do ano passado sobre o Oscar, lembra? Chegada do Oscar, o que eu disse aqui? Olha, acho um movimento agressivo pelo Oscar, você abrir mão de alguns outros jogadores do elenco, enxugar a folha, abrir espaço para trazer um cara com salário alto, porém talentoso, com capacidade de decidir jogos. É um movimento ousado e que tem efeitos colaterais. Qual é o efeito colateral? Você perdeu a profundidade do elenco. Qual é a solução num primeiro momento para isso, já que não tem grana para contratar? Usar a base. E o São Paulo tem um treinador que tem dificuldade de trabalhar com a base. Não adianta o Zubeldia chegar na coletiva e falar, não, mas veja bem, né, a gente depender dos meninos. Eu também acho que você colocar muita responsabilidade nos meninos para que eles resolvam jogos, meninos que não estão no habitual das escalações,
não estão tendo sequência, não estão tendo minutos, não estão tendo entrosamento, entram muito pouco. Aí você do nada colocar essa expectativa neles é pesado. Agora, você pode fazer esse trabalho quando você começa o Campeonato Paulista e entende, puta, perdi Wellington Rato, perdi Nestor, perdi Michel Araújo, fui perdendo jogadores de composição aqui. Meu banco tá menor, meu banco tá mais curtinho. Eu vou precisar botar os moleques pra jogar em algum momento. Então eu já vou começar a soltar esses moleques do Campeonato Paulista. O Zubeldia não fez isso. O Zubeldia não fez isso. Então agora o Zubeldia se escora num discurso de um panorama que ele ajudou a criar, que é a não consolidação desses meninos no time titular. Aí realmente fica muito mais difícil lançar os meninos. Fica muito mais difícil que eles entrem voando. E olha que ontem, se você parar pra analisar de boa, o Matheus Alves e o Lucas Ferreira entraram bem. Entraram bem. Esses meninos, o Rian Francisco, eles já deram N provas de que podem ser úteis ao São Paulo, de que podem colaborar com o São Paulo. Mas o treinador do São Paulo tem uma dificuldade em apostar nesses garotos. Tem muita dificuldade. Então não adianta. O discurso do Zubeldia, beleza, é mundo ideal, só que ele não tá no mundo ideal. O treinador tem que trabalhar entre o ideal e o possível, né? Então o ideal é esse aqui? Temos. Não temos. Vai ter dinheiro para contratar, diretoria? Não vai. Podemos buscar reposições no mercado? Não temos. A história agora, então, é usar a base? Então tá bom, vou ter que usar a base. Eu vou ter que usar. O elenco é curto, gente. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. No vídeo do Oscar, pode voltar aqui no canal, pega lá o vídeo de dezembro, eu falo exatamente isso. O elenco vai ficar curto, vai precisar da base. Se o Zubeldia acha que esse mundo não é o mundo para ele trabalhar, não é o mundo ideal, precisar dos meninos, ele tem que ir embora. Me desculpa, me desculpa, porque a realidade do São Paulo será essa. Não tem dinheiro. Não vai pintar pacote de contratações, esquece. O elenco é esse aí. A não ser que venha um milagre, um investidor, mas nas condições atuais não vai chegar. Então, ou o Zubeldia aprende a trabalhar com o que ele tem, e o que ele tem hoje, além do time titular, é a base, ou ele tem que pegar o boné e ir embora, porque talvez ele não seja capaz de trabalhar com o Rian Francisco, por exemplo. Aí ele põe o Rian Francisco, aí ele também atrai aí falta muitas vezes a leitura, a inteligência. Eu sei que teve lá o problema do Cariús, né, e tal, aí o São Paulo faz a troca logo depois, mas aí ele põe o Rian Francisco com 3, 4 minutos pra jogar, pô, sabe? A joia, o garoto mais talentoso, de quem mais se espera dos que surgiram ultimamente na base do São Paulo, aí ele vai tomar vaia, aí ele vai ouvir o corinho de burro da arquibancada, claro que vai. Claro que vai. Então é isso, não é nada bom, cara. O começo de Campeonato Brasileiro do São Paulo foi decepcionante. O jogo de quarta-feira na Libertadores preocupa, porque o que mais preocupa é ver a repetição de erros. Erros que até agora, que acontecem há meses e que o técnico do São Paulo até agora não conseguiu resolver. E isso ficou claro no frustrante, decepcionante empate de ontem no Morumbi. É bom o Zubeldia dar respostas rapidamente. A situação não está nada boa. Inclusive, se a diretoria do São Paulo tivesse tomado a decisão pós-Campeonato Paulista de demitir o Zubeldia, eu compreenderia essa decisão. Só que aí é o seguinte, você teve 20 dias, você treinou os 20 dias com esse cara, você se preparou para o Brasileiro e para a Libertadores nessa intertemporada de 20 dias com ele, mandar embora agora? O Fluminense acabou de mandar o Mano Menezes embora na primeira rodada. Tinha um ambiente de insatisfação interna, pelo que a galera lá do Rio de Janeiro tá dizendo, do elenco com o Mano, mas a mesma coisa, acabou o Campeonato Carioca, o Fluminense perdeu a decisão pro Flamengo, teve alguns dias até a estreia do Brasileiro, esperou tomar o pau da primeira rodada pra mandar o cara embora. Faz sentido? Eu acho que não faz sentido. Mas também vai ter torcedor que vai dizer, pô, Jorge, antes tarde do que nunca. Pois é, o jogo de quarta-feira vai ter um peso muito grande nessa avaliação, não tem a menor dúvida. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Bom domingo para todo mundo. Aproveite, desfrute com a sua família, com seus amigos ou aí sozinho no seu cantinho. Que você tenha um belo domingo, um ótimo almoço. Eu sei que o almoço sai tarde no domingo, né? De repente hoje saiu depois do vídeo. Juízo, boa semana que tá chegando e tchau.